Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar. Esta aula tem um compromisso com a poderosa, infalível e inerrante Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e toda semana nós estamos aqui gravando uma aula, sobre a lição de adultos que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Muito bem, queridos, e todas as nossas lições, elas são comentadas em 10 tópicos, Eu aproveito o título da lição e vou criando os tópicos ali que podem te ajudar. Eu não faço o comentário dos 3 ou 4 tópicos que vem na lição, mas eu crio os 10 tópicos que pode te dar uma ideia nova, pode te dar um vislumbre novo sobre o assunto que está sendo tratado e pode aí ampliar a sua aula ou o seu estudo. Então, se você não tem nenhum vídeo, que eu creio que não haja nenhum vídeo de EBD com essa configuração, eu recomendo que você se inscreva neste canal para receber todos os nossos vídeos e notificações. Também deixe o seu like, que é importante, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também deixe o seu comentário aí no YouTube dizendo de onde você está assistindo os nossos vídeos. Eu quero aqui estender um grande abraço carinhoso aos muitos irmãos aqui, principalmente do nosso estado de Alagoas, que nos assistem, Muitas esposas de pastores, muitos pastores sempre falam que estão assistindo os nossos vídeos e que está ajudando na sua aula ou no seu estudo. Eu fico muito feliz com isso. Um abraço carinhoso ao nosso ministério aqui da Comadal, tanto os irmãos do interior como os irmãos daqui da capital e do Brasil e do mundo inteiro que nos assiste. Muito bem, queridos, a lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 12 para 22 de setembro de 2024. O título da lição é O Banquete de Ester, Denúncia e Livramento. O texto áureo nos diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Provérbios 21, primeiro. Verdade prática nos diz: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Ester, capítulo 7, versículos de 1 a 10, que passaremos a ler. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse a Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei:
Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Queridos irmãos, nossa lição ela dispõe aqui de uma introdução. O primeiro tópico vai falar sobre o banquete e a denúncia. O segundo tópico, a fúria do rei contra a injustiça. O terceiro tópico vai falar sobre o grande livramento. E, por fim, então, a nossa conclusão. Muito bem, queridos irmãos, é verdade que, na medida que nós vamos comentando essa lição, nós vamos repetindo muita coisa, porque a história já foi contada e cada vez que nós estudamos uma lição, temos que recontar essa história novamente. Eu não vou fazê-lo, porque nós já contamos, né, em outros vídeos passados. Então, nós queremos ser bem objetivos e passar para você os 10 tópicos que nós elaboramos baseado nesse título. Muito cuidado com o título da lição. O título é o banquete de Ester, denúncia e livramento. Nós sabemos que Ester fez 2 banquetes. No primeiro, ela não fez o pedido que ela tinha para fazer. O pedido que ela fez foi que eles voltassem para um segundo banquete. Não sabemos por que Ester não revelou logo no primeiro banquete. Mas no segundo, que Amã veio juntamente com o rei para o banquete, ela faz a denúncia. E a partir daí vem a derrocada de Amã e a exaltação de Mardoqueu e, claro, que também da rainha Ester. Muito bem. Então, os 10 tópicos que eu coloquei aqui, irmãos, que realmente esses 10 tópicos estão implícitos dentro de todo esse bojo da história. Então, o primeiro tópico que eu coloquei aqui foi um banquete estratégico. Isso é muito importante. Nós vamos ver ao longo de tudo isso que há toda uma estratégia antes de elaborar esse banquete e fazer a denúncia. Por exemplo, antes de Ester se apresentar para o rei para fazer o pedido do banquete e que, consequentemente, ia gerar essa denúncia e o grande livramento, nós vamos ver que está toda uma estratégia. Primeiro, eles resolvem buscar ao Senhor em jejum e oração. Isso é muito forte, é muito poderoso. A guerra não é uma guerra da carne, é uma guerra espiritual. No fundo, uma guerra espiritual. Então, eles oram, né? Ester também resolve não falar no primeiro banquete. Ela fala somente no segundo. Ela está bolando aí uma estratégia. Tem que existir um tempo certo, um momento, né? Um momento certo, uma forma certa de falar e tudo mais. Tem toda uma estratégia, né, que nós já conhecemos no livro. Aqui no Ampliando o Conhecimento, que tem na lição do mestre, tem o seguinte comentário, veja bem, do meio para baixo. Na sua resposta ao monarca, ela se identificou pela primeira vez como pertencente à raça condenada dos judeus, sem realmente usar esta palavra, e pediu que sua vida e a de seu povo fosse poupada. Estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Então Ester mostra ao rei que ela não está aqui com dembo, vamos dizer assim, né? Ela diz, não, olha, se fosse pelo menos a gente para ser servo, escravo, tudo bem, rei, eu não ia incomodar o senhor, isso é estratégia, né? Mas eles estão querendo eliminar a mim e ao meu povo. E nesse momento ela mostra, não é, que é judia. Ela não havia mostrado antes, então ela mostra. Então, vão matar o povo e vão me matar também. Então, isso é estratégia que ela usa. Bom, é a primeira observação que eu faço. E aí você pode verificar os outros pontos da história que mostram a estratégia que eles vão usar. Segundo lugar, um banquete com prudência. Alguém disse, né, que prudência e canja de galinha nunca fez mal a ninguém. Há um livro de Baltazar, eu esqueço o nome, né, que é da coleção da Martin Claret,
que fala sobre a arte da prudência. A prudência é algo muito importante, é você proceder com cuidado, né? Proceder com discernimento, com sabedoria. Esse conjunto forma aí a prudência. Tópico 1 e subtópico 3, nós vamos ver aqui, é um subtópico que tem muita coisa interessante. Nos diz assim, veja bem, ela estava diante do rei e do algoz dos judeus, e teria que ser firme em sua declaração. Esté se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando mal Amã. A mulher virtuosa, olha só, irmãos, sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Esther mantém sua elegância, mantém sua calma, sabe o momento certo de falar. Isso é muito importante. É tanto que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então, prudência é uma característica que não pode faltar ao servo de Deus e à serva de Deus. Às vezes nós estamos tratando de uma coisa certa, mas estamos tratando no momento errado. Às vezes estamos tratando de uma coisa certa, mas estamos fazendo do modo errado. E isso termina comprometendo. Então, muita coisa ruim, né, passou na história porque alguém com muito jeito, com muito cuidado, com muita persuasão, conseguiu lançar aquilo. E muita coisa boa não passou porque foi feito no momento errado, de forma errada, com a pessoa errada. Então, nós vamos ver aqui que nesse banquete há prudência. Tudo está sendo feito com muita prudência. Veja que Esther não fala no primeiro banquete, deixa para falar no segundo. Ok. Terceiro ponto, meus queridos, que eu quero colocar aqui, é um banquete com objetivo. Então, Esther não está promovendo um banquete apenas para agradar ao rei, não está promovendo um banquete apenas para tomarem vinho, né? Ela está fazendo tudo isso com um objetivo. É importante que a gente veja isso. Objetivo. Você precisa ter objetivo, precisa ter meta, precisa ter alvo. Quem faz as coisas sem meta, sem objetivo e sem alvo, não chega a lugar nenhum. Toda a elaboração que é feita com estratégia, com prudência, tem também embutido aí, meus queridos, objetivo. Ela não está fazendo um banquete só por fazer. O rei não sabe. O rei pergunta, Esther, o que é que você quer? Olhe, até metade do reino se te dará. Não é que ele ia dar a metade do reino da Pérsia a Esther. Ele falava isso como uma força de expressão, né? Então, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo dela naquele banquete? Denunciar Amã. Muito bem. Vamos para o nosso tópico 2 e subtópico 3. Tem aqui uma observação interessante. Tópico 2 e subtópico 3, que vai dizer assim: Esther não agiu de forma temerária ou precipitada. Não instigou motim ou qualquer expediente violento, confiando em sua própria força. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e da maneira certa. Então, o que é isso, irmãos? É objetivo, é propósito. Em determinado tempo nós vamos fazer isso, vamos falar dessa forma. Ela traça tudo que vai ser feito. Ela não vai para esse momento esperando como é que eu vou falar na hora e o que é que eu vou falar, de que forma, né? Ela já vai com tudo pronto, ela sabe o que vai fazer. Tudo está planejado, nós já falamos da estratégia, né? E aqui nós vemos objetivo, meta, propósito. Ok. Quarto lugar, nós colocamos aqui um banquete que reclama justiça. Então nós vamos ver que aquele banquete visa o quê? Se fazer justiça. Não é? O que estão fazendo com os judeus, o que estão fazendo com Mardoqueu é injusto. Não é? Ainda vamos dizer que Amã não gosta de Mardoqueu. Mardoqueu é um desafeto de Amã, que Amã interpreta que Mardoqueu não está respeitando ele. E Mardoqueu, aliás, é Amã,
vai atingir Mardoqueu, está errado, mas tudo bem. Mas ele quer estender para todos os judeus e eliminar todo mundo, e aí vai acertar justamente na rainha. Então, injustiça. Meus amados irmãos, muito cuidado com a injustiça. Essa palavra eu tenho pregado não é em um culto, eu tenho pregado em uma temporada. Esta palavra tem vindo para este tempo. Eu tenho falado muito com os irmãos. Muito cuidado, irmãos. Quem trabalha com verdade e quem trabalha com justiça, se prepare para sofrer. Não é fácil, mas o final é vitória. Então, seja justo. Eu tenho pregado muito naquele texto. Fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você é justo, você tem o amparo, tem a legitimidade, tem a legalidade de Deus, de amparo na sua vida e de garantia de futuro feliz para a sua descendência. Então, aquele banquete reclama justiça. No final ali, o que Esté vai denunciar é que Amã está fazendo algo injusto. No plano de aula da lição do mestre, ali na seção motivação, vai dizer assim: a injustiça é um vício da alma, isto é, contrário à virtude, que faz com que o ser humano seja prejudicado. A lição de hoje nos estimula a declarar uma guerra contra qualquer prática de injustiça. Lá na parte de aplicação, também tem outra observação. Diz assim: nosso Senhor ensinou que bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça. Mateus 5, versículo 6. Nos ensinou também a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6, 33. Justiça e retidão são virtudes que Deus espera dos que chamam pelo seu nome, amam o seu reino e buscam a sua justiça. Vamos lá para o tópico 2 e subtópico 3, que tem também uma observação, bem no comecinho do subtópico 3. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo de sua rainha. Muito bem, então, esta palavra aqui do tópico 4, justiça, deve ser destacada. Um banquete que reclama justiça. Quinto lugar, um banquete que confronta humildade e soberba. Claro, né, irmãos? O que antecedeu esse banquete, né? Mardoqueu se humilha, Esté se humilha, o povo de Deus se humilha, porque o jejum é uma humilhação, né, para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo, né? Quando você se abstém do alimento em prol das coisas de Deus, você está subjugando a sua carne, né? Então, esse banquete confronta uma humildade, vamos dizer, de Mardoqueu, que foi plantada, da rainha Esté, que vai até o rei rogar, né, para que ele atenda ao seu pedido. E eu tenho certeza que a postura dela perante o rei não foi uma postura de soberba, né? E Amã é a soberba personificada, né? Amã é a soberba em pessoa. Então, esse banquete vai ter o encontro da humildade com a soberba, e sempre a humildade será vencedora, né? Então, muito interessante isso aqui. A Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. Eu tenho dito que a humildade é uma chave que abre todas as portas. E a humildade é a mãe de todas as virtudes. Assim como a soberba, o orgulho, né? Principalmente o orgulho, e a soberba é um derivado do orgulho. O orgulho é o pai, né, de todos os pecados. Então, nesse banquete nós temos um confronto, né, da humildade com a soberba, e a humildade certamente prevalecerá. Sexto tópico, um banquete revelador. Naquele banquete houve muita revelação. Primeiro, Esté revela que é judia. Segundo, ela revela
que o homem mau que está intentando mal contra o seu povo é Amã. Então Amã é desmascarado perante o rei Assuero. Naquele banquete, Assuero demonstra o carinho que tinha pela rainha Esté, não é? E sua preocupação com o povo da rainha Esté. E também naquele banquete ele revela sua fúria para com o maldoso Amã. Um banquete revelador. No plano de aula nosso, na introdução, vai dizer assim, no plano de aula da lição do mestre: a rainha Esté preparou um banquete e convidou o rei Assuero e Amã. Neste banquete, a rainha revelaria o plano maligno de Amã. Posteriormente, o rei Assuero ficaria furioso com toda a estratagema do agagita Amã. Consequentemente, Amã foi morto pelo instrumento preparado por ele mesmo. Naquele banquete, alguém diz: olha, rei, inclusive, Amã preparou uma forca para Mardoqueu. Sabia até a medida lá da forca. E foi revelado ali naquele banquete. Então, muito interessante. Um banquete revelador. Tópico 2, subtópico 1 e 3. Nós vamos ver aqui. No subtópico 1, vai dizer assim: Esté detalhou ao rei, olha a revelação, o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e da de seu povo, os judeus. Ela disse: porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Isso aqui é uma revelação. Esté fez ver ao rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda uma raça. Nada comparável a uma venda como escravos ou servos, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Esté disse que não incomodaria o rei. Veja a revelação. E também no subtópico 3, tem uma partezinha que diz assim: com toda firmeza, Esté respondeu ao rei cara a cara com Amã. O homem opressor e o inimigo é esse mau Amã. Que revelação terrível. Muito bem. Então, um banquete revelador. Sétimo lugar, eu coloquei um banquete arriscado. Meus queridos, nós estamos aqui na elaboração do banquete, mas antes disso, precisou muita coragem, porque para que Esté conseguisse esse banquete, ela teria que comparecer perante o rei para solicitar. Ninguém comparecia perante o rei sem que o rei tivesse chamado. E ela disse que naqueles 30 dias não tinha comparecido e nem o rei tinha chamado. Então ela vai, mas ela vai correndo risco de morte. Se ela for e o rei estender o cetro, tudo bem. Mas se não estender, vai tudo por água abaixo e ela vai morrer. Mas Mardoqueu disse: fique tranquila, porque se você também não fizer nada, livramento vai vir de outra parte aí. Então, um banquete arriscado. Tópico 1, subtópico 3. Nós vamos ver aqui uma pequena observação que vai dizer assim, tópico 1, subtópico 3, está aqui, diz assim: o fato de Esté comparecer em sua presença correndo risco de morte e no primeiro banquete ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Mas eu quero segurar essa palavrazinha. O fato de Esté comparecer em sua presença, correndo risco de morte. Muito bem. E também ela ia apresentar no banquete uma proposta, ia fazer uma denúncia. O rei poderia acatar ou não. E se o rei fica do lado de Amã? Mas eles oraram e jejuaram. Isso é importante a gente guardar. E quando a gente busca ao Senhor, as coisas tendem a dar certo. Então o banquete, não esqueça disso, é um banquete arriscado. A obra de Deus nunca foi para frouxo, medroso. A obra de Deus sempre foi para homens e mulheres de coragem. Por isso que Deus disse ao seu servo,
Por isso que Deus disse ao seu servo Gideão: olha, Gideão, a multidão que você tem aí, 32 mil pessoas, é muita gente para o combate. Já era pouco, tá, irmãos? Para combater os midianitas. Aí Deus diz assim: olha, diga para essa multidão de 32 mil aí que os medrosos e covardes voltem. Eu penso comigo, irmãos, Gideão nunca imaginou que tivesse tanta gente frouxa no meio daqueles combatentes. Quando ele bradou que os covardes e medrosos voltem, 22 mil foram embora, ficou apenas 10 mil. Então, a obra de Deus é uma obra arriscada. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Não se esqueça que tomar a cruz é jogar nas costas para ir para o Calvário, para morrer. Então, um banquete arriscado. 8º lugar, um banquete exterminador, porque nesse banquete vai acontecer a derrocada, não digo total porque ele não morreu no banquete, mas ali começou o extermínio de Amã. Ele já saiu do banquete com o rosto coberto. O rei, diz aqui a lição, que havia um costume no meio deles, de que cobria o rosto da pessoa, porque o rei já não ia mais nem olhar para a cara do condenado. Então, um banquete exterminador. Lá na Ampliando o Conhecimento, vamos ver aqui uma observação interessante, que diz assim: no segundo banquete para o qual Esté convidou o rei e seu vizir Amã, outra oportunidade lhe foi dada para realizar seu tão importante pedido. Ela o fez com palavras que trouxeram fúria e perturbação ao rei e terror ao coração de Amã. O nome disso é extermínio. Tópico 2 e o subtópico 3. Lá na parte final vai dizer: Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. A essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Ester, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha, e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? Meus irmãos, olha, quando a queda começa a acontecer, vai descendo de ladeira abaixo. Cada vez parece que aquela história, um abismo chamando outro abismo, que vai chamando outro abismo. A tendência é ir piorando a situação. Então, um banquete exterminador. Ainda tem aqui outra observação no terceiro tópico, subtópico 1. Eu quero ler ainda com os irmãos aqui. Terceiro tópico está bem escondidinho aqui na lição. Terceiro tópico, subtópico 1. Veja, diz aqui: a reação física e verbal de Assuero levou os seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. Então, um banquete exterminador. 9º e penúltimo lugar. Um banquete que reverteu a história. É verdade. Antes do banquete era uma história. Depois do banquete foi outra história. Nosso Deus, meu irmão, minha irmã, é um Deus que reverte situações. Às vezes a coisa está indo para o norte, ele bota para ir para o sul. Às vezes está indo para o sul, ele bota para ir para o norte. Então, nosso Deus é um Deus que reverte as situações e reverte a história. Terceiro tópico e subtópico 2. Vamos lá. Terceiro tópico e subtópico 2 vai dizer assim: talvez ele não fosse, aliás, do comecinho, até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Até aquele dia. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução, informando Assuero da força preparada, da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Em ambientes de poder,
Às vezes impera um certo sistema de conveniência. Cuidado, muda-se de lado com muita facilidade. Talvez Harbona até tenha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã. Agora, soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer: aquele que falara para bem do rei. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Muito bem, isso aqui é um assunto muito perigoso. Mas, meus queridos, aqui o subtópico 2 começa com esse títulozinho: Os ventos mudaram. A verdade é que, após o banquete, Amã, o prepotente, Amã, o soberbo, o orgulhoso, o mau, sai de cabeça coberta, não é? E condenado à forca. Que tristeza! Não é? O auxílio da vida cristã, o número 2, diz assim: a trama odiosa e maligna de Amã se voltou contra ele quando o rei descobriu suas verdadeiras intenções. Ele foi pendurado na forca que havia construído para outra pessoa. Provérbios 26, 27 ensina que se uma pessoa fizer uma armadilha para outra, ela própria nela cairá. O que aconteceu com Amã demonstra os terríveis resultados na vida de alguém que arma ciladas para outrem. O véu era colocado sobre a face da pessoa condenada à morte, pois os reis persas se recusavam a olhar o rosto da pessoa condenada. A história se reverteu neste banquete. E, 10º e último lugar, apenas fechando o nosso comentário, um banquete vitorioso. Né, irmãos? Eu chamo isso de eficácia. Né? Eficácia é mais do que eficiência. Eficiência é quando você tenta elaborar um plano e você trabalha em favor daquele plano e as coisas vão. Mas não quer dizer que vai ser executado perfeitamente. Agora, algo eficaz é quando o propósito é atingido perfeitamente. Como eu digo sempre, Deus é Deus pela capacidade extraordinária que possui de nos surpreender sempre. Eu posso dizer, sem medo de errar, que Esté foi surpreendida pelo desenrolar da história. Como Deus trabalhou de forma perfeita. Eu guardaria, irmãos, de toda essa lição uma palavra: cuidado com a injustiça. Às vezes nós cumprimos todos os parâmetros, cumprimos todos os requisitos, mas a pergunta é: eu tenho sido justo? Você tem sido justo? Não é? Então, essa palavra tem tocado muito ao meu coração. Antes de agir, pergunte a Deus, pergunte a sua palavra se isto é justo. Se não é, não faça, porque chegarão boletos para você pagar que muitas vezes estão além das suas possibilidades. Então, muito cuidado com a injustiça. Deus detesta a injustiça. Deus detesta balanças enganosas, pesos infiéis. Deus detesta tudo isso. Agora, seja justo, que Deus vai cuidar de você e vai cuidar da sua geração. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo fale mais alto a cada coração e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.